Sinta um pouquinho, às vezes, de desconforto, observe essa posição. Eu vou me colocar aqui na tela, assim vocês podem também seguir acompanhando. Então, uma vez no que a gente chama de supta que quer dizer com a barriga para cima, barriga para o teto. Geralmente deitado, né? Deitado com as costas no chão. Supta Baddha, que quer dizer metade, e Konasana, que quer dizer ângulo, angulação. Geralmente toda postura que tem Kona é alguma postura que tem alguma articulação, algum ponto do corpo fazendo algum ângulo de 90, 45, um ângulo estendido. Então aqui você vê que o quadril ele realiza esse movimento, os joelhos eles fazem 90 graus mais ou menos, né? Apontando para os lados e as solas dos pés unidas. Você pode deixar a mão direita aqui no seu baixo ventre, a mão esquerda do lado esquerdo do peito. Inicialmente aqui fazendo algumas respirações suaves, deixando a respiração fluir naturalmente pelas suas narinas, inspirando e expirando com consciência. Não precisa necessariamente que a respiração seja profunda e completa, mas que ela seja consciente, trazendo atenção para esse momento presente que você está. Percebe que uma vez que você encaixa nessa postura, anatomicamente falando, a sua lombar tende a sair do chão. A sua lombar que tem essa anatomia curva, formando uma lordose. Lembrando que lordose é sadio, certo? O que é mal, o que é prejudicial é a hiperlordose. Então, percebe a curvatura natural da sua coluna aqui. E como essa lordose ela se acentua em termos de percepção quando você está com a sua parede abdominal completamente relaxada. Então, descansa um pouquinho, faça algumas respirações. Percebe aqui também como a região da virilha tende a ser bem estimulada. Percebe como a gente guarda a atenção nessa parte do corpo. Percebe se em alguma outra parte do corpo também existe alguma outra tensão acumulada e você vai soltando parte por parte, aliviando as tensões e descansando o teu corpo. Faça mais uma respiração bem profunda. Exalando pelas narinas. Então, dessa vez agora fazendo a respiração mais profunda, né? Então, inspira mais uma vez e inspira longo. Exala. E agora faça mais uma inspiração dessa bem profunda, sentindo como o seu tórax se movimenta. Se você estava consciente da sua respiração completa, é bem provável que na sua inalação, primeiramente a sua mão direita tende a se movimentar e depois a mão esquerda. Mas se você sentiu só a mão esquerda se movimentar junto com o peito, provavelmente a sua respiração não foi 100% completa. Então, intenciona mais uma vez agora. Começa pela sua mão direita, inspira fundo, infla e traz para o peito. E observa a diferença da sua respiração. Faz isso mais uma vez. Inspira, foca na mão direita, barriga primeiro. Traz para o peito. E exala. Cuidadosamente você vai estender as suas mãos, vai apoiar as mãos bem embaixo das suas coxas e vai usar para dar um leve auxílio empurrando o joelho para cima e juntando os dois joelhos. Naturalmente a sua lordose ela continua existindo. O que você vai fazer é focar na região abdominal. Imagina uma linha que fica os 4 dedos abaixo do seu umbigo e puxa seu abdômen para dentro. E percebe como a sua lombar tende mais para o chão. Se ela não foi automático, cria uma ação abdominal de maneira que você deixe a sua lombar flat no chão. Você percebe a ação abdominal que
que você demanda, que você recruta para fazer isso. Se você relaxar, você vai novamente encontrar sua lordose. Aciona a parede abdominal. Empurra a lombar para o chão. E vai fazendo esse pequeno movimento. Inspira, relaxando, encontrando a lordose. Exala, encaixa a lombar no chão, contraindo o abdômen na exalação. Inspira mais uma vez, encontra a sua lordose. Exala, traz a sua lombar para o chão. Última vez, inspira, encontra a sua lordose, relaxando a parede abdominal. Na exalação, empurra a lombar contra o chão. Uma vez que a lombar grudou no chão, descola os dois pés e deixa os pés na altura dos joelhos, sem descolar sua lombar do chão. Abre os cotovelos na altura dos ombros, palma da mão, vira para cima, relaxa o braço. Faz uma inspiração profunda, mantendo essa ação que você acabou de acionar no seu corpo, para manter a lombar firme no chão. Desce os dois joelhos juntos para a sua esquerda. Maravilha. Dá uma olhadinha, vê se os joelhos estão alinhados com o quadril. Tentando manter aqui ângulos de 90 graus. Tanto do quadril, como dos joelhos, como do tornozelo. E a cabeça vira para o lado oposto, lá para a sua direita. Observa se você consegue manter os seus joelhos juntos, o joelho esquerdo tocando o chão e a escápula direita no solo. Se você relaxar completamente, é bem provável que isso não aconteça. Então, aciona novamente a musculatura que você despertou quando você estava levando a sua lombar para o chão e inicia um giro a partir do seu centro, de maneira que você intensifica o trabalho a partir do centro do corpo, tentando levar suas coxas cada vez mais na direção do chão e a escápula direita na direção do solo. Sente esse trabalho intenso. Aciona do centro, ativa a musculatura e expande do centro para as extremidades. Respira grande, solta o ar voltando a cabeça, olhando para o teto. Tentando manter os dois joelhos bem juntinhos, sobe e traz de volta para o seu centro. Não relaxa o abdômen, empurra a lombar contra o solo. Estabiliza, mantê-la flat. Inspira longo e profundo. Solta o ar e cuidadosamente desce para o seu lado direito. Controla essa descida, não despenca. Pousou os dois joelhos. Olha a cabeça, vira a cabeça para a sua esquerda. Ação no centro. Contrai o seu abdômen. Pede ajuda do seu assoalho pélvico também. Cria uma ação a partir do centro para empurrar seu joelho direito contra o chão. Gruda o joelho esquerdo com a perna direita e mantém a escápula esquerda próxima do chão. Mantém essa ação intensa. Se não está usando as mãos para nada, não vai usar as mãos, não empurra o seu joelho para o chão com o auxílio das mãos. Tenta fazer isso puramente utilizando a musculatura abdominal. Respira bem longo e profundo. Cuidadosamente volta a cabeça. Mantendo os joelhos bem juntinhos. Tenta voltar, controlando também. Maravilha. Cuidadosamente, você vai ir levar direto para a sua esquerda, sem tocar no chão. Controla a descida. Inspira voltando para o centro mais uma vez. Exala. Desce para a sua direita. Quando eu chegar bem próximo do chão, inspira, sobe de novo. E abraça seus dois joelhos. Cruza suas duas canelas. Segura nos seus pés. Faz um balancinho para trás, um para frente e senta. Boa! Aí, foi. Excelente. Sentou, você vai pegar sua perna direita e vai passá-la aqui para baixo. O joelho direito fica flexionado, apontando para frente. Pé esquerdo por fora. Se fica muito desestabilizado aqui, essa postura para você, você pode pegar essa perna direita que está por baixo e esticá-la para frente.
tá? São adaptações, variações que você pode usar para poder encontrar uma estabilidade. A ideia é que seus isquios, os dois ossinhos do quadril, fiquem firmes no solo, né? Você encontre uma postura ereta, tá bom? Feito isso, você abraça seu joelho esquerdo com o braço direito e gira completamente para a sua esquerda. Agora, nesse giro, é só um giro de preparação ainda. Você vai inspirar e levar seu braço esquerdo para o alto, crescer a coluna como se alguém puxasse aqui uma linha no topo da sua cabeça, puxando você lá para o alto, e pousa a mão aqui atrás, dando suporte para sua coluna. Mais uma vez, inspira, cresce a coluna no máximo, e só depois você força a torção acontecer olhando lá para trás. Maravilha. Cuida, porque quando você vai torcer o seu corpo, imagina que você está fazendo a sua coluna ficar igual uma toalha, sabe? Quando você espreme uma toalha e você torce ela. Então, quando você faz a torção na toalha, você gira em dois lados opostos, certo? Aqui você está girando para a sua esquerda, só que lá embaixo no seu quadril, você tem que fazer uma força no seu quadril como se estivesse girando ele para o lado oposto, como se estivesse querendo girar para o lado direito, enquanto o seu peito vai girando para a esquerda. Então, essas duas forças atuantes fazem você ficar com os dois isquios firmes no chão e consegue tracionar sua coluna de maneira mais eficaz, olhando lá para trás por cima do ombro. Se o seu pescoço chega no máximo, você não precisa forçar. Termina o giro com o olho, olhando lá para trás de cantinho de olho. Respira bem profundo, solta o ar, volta. Troca a perna, traz o joelho direito, flexionado, a perna esquerda ou estendida ou flexionada aqui para o glúteo, certo? Ou com o joelho flexionado também. Agora observa, o joelho está aqui, certo? Estou com a perna embaixo flexionada. Eu crio um espaço para o meu quadril encaixar. Eu não trago ele muito próximo, senão eu não tenho espaço para o meu quadril encaixar no solo. E lembra que a gente precisa dos dois ossinhos do quadril firmes no chão, certo? Então, abracei com o braço esquerdo. Eu já estou tracionando a coluna, subindo, abrindo meu peito, elevando. Braço direito sobe, giro e apoio a mão direita lá atrás. Intensifico a ação da coluna e, na sequência, olho lá para trás por cima do ombro. Naturalmente, é bem provável que, se você tem mais facilidade para um lado do que para o outro, pode ser por conta de alguma leve escoliose que você tenha, né? Depender de qual lado, geralmente, a curvatura da coluna está. E tudo bem. Lembra que aquela ação que a gente ativou do core, ela tem que estar existindo. Você não torce relaxando a parede abdominal. Ela mantém ativa, isso te dá prolongamento, extensão da coluna e te dá força de tração para você poder girar lá para trás. Aqui você acaba comprimindo um pouco o espaço com a ação intensa, levando circulação sanguínea para essa região. E na sequência, quando você retornar, a liberação é intensa, tamanha, que beneficia toda essa região, com irrigamento de circulação sanguínea, estimula e melhora teu metabolismo, ajuda seu trato digestivo. Então, se concentra nessa ação. Gira bem, respira fundo e retorna para o centro. Ao retornar, passa os dois pés lá para trás, ou se você sentir de ficar em posição com as pernas cruzadas em índiozinho, pode também, ou você pode passar lá para trás e sentar em Vajrasana, postura do herói sentado. Ver o que funciona melhor para você. Demos uma aquecida. Você sente um calorzinho? Rola um calorzinho aí, né? Que vem um pouco também dessa ação a gente estimular bastante essa região, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas só de criar uma ação mais intensa, direcionar a atenção, talvez se você tivesse feito as torções sem o devido acionamento,
não tivesse sentido nada. Aí rola um bereguedezinho. Senta nessa postura confortável. Você vai deixar sua mão esquerda repousada sobre o joelho, com a palma da mão virada para cima, o dedo indicador e o polegar conectado. A gente vai usar a mão também, exatamente como a gente usa para fazer Nadi Shodhana, a respiração alternada. Se você tem dificuldade, que nem a Rô que compartilhou com a gente, que ficava um pouco, né, angustiada com mudras, então pode ser um dedo, pode ser o outro, tanto faz. Apenas leve a intenção de tapar suas narinas por um breve momento. O que você vai fazer agora é o seguinte: você vai tapar sua narina direita e vai inspirar pela esquerda. Prende a respiração por alguns segundos. Troca e solta o ar pela direita. Troca de novo, inspira pela esquerda. Segura. Solta pela direita. Troca e inspira pela esquerda. Segura. Troca e solta pela direita. Inspira pela esquerda. Segura. Troca e solta pela direita. Fecha seus olhos e faz mais alguns ciclos. Inspirando pela esquerda, soltando pela direita. Inspira pela esquerda, segura um pouquinho, solta pela direita. Inspira esquerda, segura um pouquinho, solta pela direita. E assim vai. Inspirando pela esquerda, exalando direita. Observa um pouquinho, vai fazendo as suas respirações, estimulando a sua narina esquerda principalmente. Fazendo a sua respiração alternada, mas direcionando a atenção apenas para a sua narina esquerda, exalando pela direita. Assim mantenha-se por alguns instantes. Faça mais 5 ciclos. E ao final da tua quinta exalação pela narina direita, você pode retornar a sua mão para o seu joelho. Faça uma inspiração bem profunda usando as duas narinas depois. E exalando, curva seu corpo à frente, levando a testa em direção ao solo.
Então, inspira bem profundo, vem subindo. E encontrando sua postura sentada. Namastê. Muito bem. Excelente. Como passa rápido, né, gente? Que loucura. Quem estava aqui na aula na aula que a gente fez agora essa semana, hein, na terça, quando a gente viu, uau, passou voando o tempo. A aula começou 8h30, na hora que eu olhei o relógio já era tipo 10. Que doideira. É isso mesmo, a aula de yoga completa, a gente vai, o tempo passa voando. Gente, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ah, claro, tenho que permitir eu mesmo a compartilhar as coisas. Então, peraí. Permitir. Atribuir, conferir. Pronto. Beleza. Então a gente começou com a torção e chegou na respiração. Agora na apresentação a gente começa pela respiração e depois chega na torção. Certo? Muito bem. A gente falou no nosso último encontro sobre a respiração alternada, né? Então falamos um pouquinho ainda Nadi e Shodhana, ou Anuloma Viloma, e a potencialidade que esse respiratório tem para harmonizar as nossas polaridades, né, de uma maneira geral, e até com uma espécie de check-up, né, da gente poder avaliar também o momento que a gente está, qual energia está reverberando mais dentro de nós em determinados momentos do nosso dia. Sabermos que às vezes a gente acorda e talvez a gente esteja mais sensível, mais emocional ou mais criativo, né, mais artístico, por assim dizer, mais intuitivo, né? Ou pode ser que de repente, talvez em um determinado momento você esteja mais, né, mais inquieto, mais da ação, mais do fazer, do pensar, do racionalizar, do planejar, né, do objetivo, do enfim, toda esse pensamento mais crítico e analítico, digamos assim, né? Então perceber que isso vai oscilando ao longo do seu dia e talvez tirar um proveito disso para poder discernir também melhor a maneira com que você está, às vezes, recebendo as informações do ambiente à sua volta, como você está respondendo às vezes, então perceber isso, né? E eu escolhi separadamente também sobre cada uma dessas polaridades para a gente poder aprofundar um pouco mais nisso. Então, como a gente falou anteriormente, a energia vital, a força mantenedora que flui através de nós e sustenta tudo à nossa volta, né, ela se comporta de diferentes maneiras no nesse viver, né? A gente pode falar de diversas formas através da qual ela se manifesta. A gente pode falar sobre as forças das gunas, né? Sobre a energia de Rajas, Tamas e Sattva. A gente pode falar também sobre o próprio Yin Yang, né? O mais predominante e que a gente enxerga, né? Não que seja o mais predominante, né? Na verdade o mais é, percebido nesse mundo que a gente vive é a própria dualidade, né? Então, compreendendo melhor a dualidade, depois a gente entende melhor como a força atua dentro dessa dualidade, né? E aí, então a gente deixa um pouco o assunto das gunas um pouco mais para trás e a gente foca, né, nesse feminino e masculino, nesse yin e yang, lua, sol, né? Que são as características que regem a dualidade, que não são, apesar de serem opostos, são opostos complementares, né? Não são, não são opostos que atuam de maneira contrária um ao outro, não, muito pelo contrário, eles se complementam. A existência de um necessita que o outro exista, né? Algumas, acho lindo uma vez que eu ouvi falar um provérbio não, mas um conto, né, indígena que fala que
as horas mais lindas do dia são justamente o momento que feminino e masculino se encontram no céu, né? Então, no nascer do sol e no pôr do sol, em que a lua e o sol se encontram. E então hoje a gente fez um pouquinho de da variação do Nadi Shodhana que foca nesse lado um pouco mais yin, né? Nesse lado feminino, em trazer a lua para dentro e soltar o sol, né? Trazer as características inerentes da energia feminina para dentro, estimular esse lado lunar, esse lado sensitivo e exalar, né? Colocar para fora o excesso residual da energia masculina, da razão, da ação. Por quê? Por que fazer isso, né? A gente primeiro entender, né, a importância do feminino. Existe uma discussão muito interessante no que diz respeito à própria criação do universo, né? Porque as duas forças atuantes, Shiva, Shakti, né, o masculino e o feminino, fazendo uma correlação rápida assim com o próprio Sankhya, né? Muitos enxergam Shiva como Purusha, como a força criadora de tudo, e a Shakti como Prakriti, né, que é a energia feminina, etc. Existem algumas linhas que enxergam isso como uma grande visão de patriarcado também. Então é interessante a gente questionar isso, porque fica subentendido, né, que a energia de Purusha associada ao masculino só porque ela cria e sai de fora, né? Cria e pronto, criou. Aí vem a Shakti e cuida e mantém. Até quando vai finalizar tudo e destruir, que vem a força de novo Purusha e vem e atua. E não é bem assim, né? Na verdade, as forças são concomitantes, elas se complementam. Então, não é porque o feminino, né, tem esse aspecto de manutenção, de coesão, de manter a nutrição necessária para que as coisas se interrelacionem, que o masculino não atua nisso também. Não, ele atua também. Então é importante a gente ter essa compreensão. Mas o feminino é isso, é essa energia de coesão, de união, que mantém a inter-relação entre as coisas, né? A vontade, a ação, a energia que nos leva a nos relacionar não só uns com os outros, mas com o mundo à nossa volta. As nossas células que interagem umas com as outras até achar harmonia, os neurônios que se comunicam um com o outro, a minha vontade de abraçar alguém, de comunicar com alguém, de me sentir amado e de amar outro. Isso é a força feminina atuante dentro de nós, entende? É a força que nos leva à coesão, ao unir, integrar para existir em coparticipação, ou seja, coexistir, né? O feminino nos leva a isso, né? Fisiologicamente falando, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O hemisfério direito do nosso cérebro, lado esquerdo do nosso corpo, essa força yin, a nossa lua. Então veja bem, todos nós possuímos essa energia dentro de nós. Todos nós temos esse feminino. E é interessante observar como que isso se comporta no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, né? Porque não é só porque você é do gênero feminino que você tem o feminino, uma energia feminina bem estimulada, bem representada, bem equilibrada. Pode ser que não. Pode ser que seja do gênero masculino e você tenha o feminino muito bem estimulado dentro de você. E tudo bem também, entende? Então observar que a energia que a gente chama de feminino por conta da gente associar uma dualidade não quer dizer que o feminino é algo específico do sexo, do gênero feminino. Acho que é um tanto quanto óbvio isso aqui para todas vocês, né, que de alguma maneira já se familiarizaram com esse conceito, mas não custa a gente fazer essa ressalva, né, para a gente poder mergulhar com essa consciência. Então, deixa eu passar aqui. Beleza. A energia do sentir, né? Então eu falei um pouquinho disso, essa força que provém esse amor, esse zelo, esse cuidado, né, para que as forças coexistam. Na cultura hindu é entendida como força de coesão, que sustenta o universo e mantém as peças se relacionando entre si. A energia do amor e do afeto que conecta através do sentir. Isso é bem interessante a gente refletir, porque tudo que a gente faz é necessário a gente observar
a correlação entre essas duas forças. Enquanto a gente vai ver isso mais lá na frente, mas enquanto esse feminino, essa intuição, essa percepção aguçada, ela existe a partir da experimentação, da sensibilidade, do sentir, o masculino ele vai existir a partir do devir, que é o racionalizar, que é o intelectualizar, é a filosofia, é o analítico, é o analisar aquilo de maneira objetiva e entender a ética por trás daquela coisa, né? A ética de agir. Então, a energia do feminino está muito relacionada a esse sentir. O feminino sadio é expansivo, é gentil, é acolhedor, é multiplicador. Aquele distorcido pode levar a dois vieses, né? Ou a completa submissão ou a negação da própria natureza feminina através da utilização do empoderamento demasiado da energia oposta, que é o masculino. Então, é necessário a gente observar isso, né? Eu sempre gosto de... Importante também que a gente jamais julgue, né? Porque pense nessa questão das energias, da nossa maneira de agir, como se fosse uma escala, sabe? Esse caminho do meio, onde a gente acha harmonia entre polaridades, é muito sutil. Na verdade, o caminho do meio, ele não existe no meio, né? O caminho do meio é um eterno questionamento reflexivo que nos leva a questionar nossa ética, nossa moral, para que a gente tome ações para buscar a harmonia. Se eu vou muito para o extremo, eu preciso agir para ir em direção ao centro. Pode ser que eu passe do centro e vá lá para o outro extremo, e aí eu volto de novo. É ser constante refletir para a gente buscar para o centro. Então é muito comum a gente, principalmente na sociedade que a gente vive, né, devido a toda essa questão que a gente está vivenciando e experimentando com relação a essa harmonia dessas energias, principalmente o resgate ao feminino, de às vezes a gente acaba se empoderando demais do masculino, né, e distorcendo o feminino em sua essência. Então é sempre uma missão nossa achar essa linha de centro. E tudo bem também, porque às vezes nós precisamos tomar medidas extremas em outra direção oposta para que caminhemos na direção do centro. Então, é interessante a gente observar como que a gente atua com essas forças dentro de nós também, porque isso naturalmente já vai ser a maneira com que a gente atua na sociedade. O pranayama que a gente fez hoje chama-se Chandra, que é lua, Bedana, que seria a metade. Então, Chandra Bedana é um convite à lua, à feminidade, à leveza e à calma que o feminino promove, reduzindo toda a inquietação e agitação exacerbada do seu oposto. Então, perceba que hoje eu fiz um pouco diferente, né? A gente começou no solo para fazer algumas torções. As posturas de torções que elas têm como característica principal expandir o centro do corpo. E aqui no nosso centro a gente tem o nosso Manipura Chakra, né? A sede do nosso Agni, do nosso fogo. Elemento fogo que está muito relacionado também à energia masculina, Yang. Então a gente deu uma aquecida internamente, etc. E agora, para a gente poder entrar aqui e falar um pouquinho depois sobre o conteúdo, vamos tentar resfriar um pouquinho esse processo. Então, a gente acabou chamando um pouco mais a Lua e soltando um pouco do Sol para a gente encontrar essa harmonia. Então, perceba que tudo que a gente faz dentro do yoga tem uma intenção compensatória da gente achar equilíbrio e harmonia, certo? Então, até por isso a gente trouxe ela na sequência. Então, sem muito mistério, né? O Chandra Bedana, você vai tapar a sua narina direita, vai inspirar pela sua esquerda. Você pode ou não fazer pequenas retenções, tanto com ar como sem ar, né? Não é uma obrigação. E você solta o ar pela direita. Então você está inalando, trazendo para dentro, né? Todo o teu aspecto lunar e está exalando o seu solar. Deixa eu só colocar na bateria aqui o computador para não acabar a bateria enquanto a gente está aqui conversando. Beleza. Então, compreendido? Até aí, minha gente? Deu para captar? Com relação aos benefícios, como eu falei, o Chandra Bedana, como que a gente usa no nosso cotidiano, né? Os pranayamas, eles são incríveis, porque é quase que um bálsamo, assim, que você pode usar em qualquer momento do seu dia. Então, todas as vezes... Peraí que eu acho que teve alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Bater papo. Ah, tá acompanhando. Beleza, show. Então, assim,
Chandra Bedana, você acaba tendo os mesmos benefícios que a respiração alternada, por exemplo, no que diz respeito a trazer centramento, trazer foco, porque essa é a essência dos pranayamas, né? Qualquer pranayama que você fizer em momentos de estresse, momentos de inquietação, momentos de crise de ansiedade, qualquer que seja, vai com certeza trazer um auxílio no sentido de centramento, de acalmar um pouco a mente, etc. Então, isso vai acabar surtindo efeito. Obviamente que no momento de muito pico, de muito estresse, etc., às vezes o mais simples é o mais eficaz. Então, uma respiração completa. Tanto que a gente está no nosso senso comum isso, né? Respira fundo. Respira, sabe? Então, inalar e exalar. Mas, não sendo um momento de crise, de pânico, etc., mas que você está em determinado controle da situação e você intencionalmente sente que você, enquanto pessoa, opa, já entendi como que tá as minhas polaridades aqui, fiz um nadi shodhana rapidinho, vi que realmente minha narina, sei lá, direita está mais obstruída, tô vendo aqui que, sei lá, eu tô muito inquieta hoje, tô muito, minha cabeça oscilando demais, não tô conseguindo, sei lá, meditar um pouquinho, tô agitada, etc. Enfim, tá com muito fogo, né? Você intencionalmente pega, senta, Chandra Bedana, né? É excelente para você fazer antes de você dormir, por exemplo, para ajudar o seu corpo a dar uma desacelerada, sabe? Frear um pouco o fluxo de pensamento reativo, sabe? Aquele pensamento que você está crítico, que você está julgando, que você está comparando, que você está atacando mentalmente. Favorece a intuição, a sensibilidade. Por que dormir? Quando você vai dormir, você quer respirar o seu corpo, mas você quer também acessar o seu sentir, sabe? Para você poder acessar os seus sonhos, para poder ter uma noite leve, para poder, sabe, despertar um pouco mais a sua intuição antes de você dormir e de repente acordar com mais clareza, com novas ideias, ideias renovadas, etc, né? E ajuda no resfriamento interno também. Então, no momento que você sentir essa necessidade também, né? Você viu que a gente ativou um pouquinho o nosso Agni com torções, na sequência a gente fez um pouquinho de Chandra para poder dar uma resfriada um pouco nisso também, né? Todas as vezes que a gente aquece demais o corpo, como é que fica o corpo? Ele começa a acelerar o metabolismo. O coração começa a acelerar também, a temperatura vai aumentando para dar conta desse aumento de temperatura, de dilatação do vaso sanguíneo. Então, muita coisa começa a acontecer internamente quando você acende esse fogo interno. Então, o Chandra Bedana te auxilia a fazer esse trabalho reverso, sabe? De desacelerar e trazer o seu corpo um pouco mais para o centro, certo? Então, uma vez que você tem essa nitidez, essa clareza com relação a como estão as suas forças internas, é o momento de você usar as ferramentas, as técnicas para poder trazer uma precisão cirúrgica. Ok. Tudo ok então no pranayama de hoje, Chandra Bedana? Maravilhoso. Torção. Pô, eu gosto de falar de torção demais, porque, por incrível que pareça, eu amo torção, obviamente, né? Mas é uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazerem com consciência de verdade. E torção não é contorção, sabe? As pessoas confundem muito isso. É só girar aqui, ó. Não, não é bem assim, sabe? Então, os movimentos de torção que você faz com a sua coluna tem que ser muito, assim, tem que ser feito com muito cuidado, sabe? Porque a gente está, imagina uma toalha, experimenta depois, pega uma toalha e girar. Você está fazendo aquilo com a sua coluna. Tudo bem que não mesmo na intensidade que uma toalha, né? Mas numa intensidade em si que ela não é 100% natural para sua coluna, né? Não é um movimento que você está o tempo todo fazendo. Então, é interessante observar, ainda mais se você já vem de um padrão de movimento ao longo do seu dia, que não é muito sadio, sabe? A gente passa muito tempo sentado, muito tempo em pé, sobrecarregando a nossa coluna, sobrecarregando a nossa lombar. E aí você chega do nada e você, pá, gira. As chances das pessoas produzirem, sabe que um dos maiores índices de produção de hérnia são movimentos de flexão para frente e giro para a direita ou para a esquerda.
é praticamente uma torção. Você está comprimindo. Aqui você tem a vértebra, e entre cada uma das vértebras, você tem um... Deixa eu voltar aqui na tela, peraí, que eu vou me aparecer aqui para você. Pronto. Então, você tem aqui duas vértebras, certo? Entre elas você tem uma pastilhazinha aqui dentro, né? E dentro dessa pastilhazinha tem tipo uma gema, é tipo um ovinho com uma gema dentro. Então, imagina que se você simplesmente está empurrando uma contra a outra, com peso, aí você faz isso, ó, inclina para frente e torce, as chances de comprimir esse espaço aqui, né? O que é uma hérnia? É quando essa geminha aqui desse disco, ele é cuspido para fora, sai, entende? Comprimindo talvez às vezes um nervo, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você precisa fazer para você fazer uma torção? Primeiro, tentar fazer isso. Como é que você faz isso? Você traciona a sua coluna, cresce a coluna, expande. Imagina uma linha no topo da cabeça e você cresce. Então, você precisa criar esse espaço para poder girar sem comprimir o disco, entende? E as pessoas não fazem isso. Aliás, é muito comum, inclusive, por exemplo, Parasvakonasana, que é uma postura de torção também. A gente está aqui, as pessoas já fazem isso, né? Já pousa o cotovelo e daqui já começa a torcer. Vocês experimentaram só girar? Experimenta isso, faz aí essa postura. Coloca o joelho aqui, né? Faz esse L, etc. Mãos na frente do peito. E você vai só girar o máximo possível. Mas gira no máximo mesmo. Vai girando, girando, girando. Olha a força que você precisa recrutar da musculatura abdominal, que envolve reto abdominal, oblíquos e transverso, para fazer esse giro de torácica. Tem gente que não consegue fazer isso aqui. Você só pode botar o seu cotovelo aqui no joelho depois que você sente tudo isso ativado. Aí você pode colocar. Agora, a gente já gira e pá, já apoia de qualquer jeito, né? Então, certamente causando algum dano que não seja a curto prazo, mas vai ser a médio, vai ser a longo prazo, talvez. Então, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Para a gente poder entender que a torção, ela acontece em duas direções, para cima e para os lados opostos, certo? Esse é outro ponto importante também, principalmente nas torções sentada, porque a gente esquece, às vezes a gente gira para um lado só, esquece que esse lado aqui, ó, ele tem que girar para o lado oposto. Então, quando eu for girar, eu preciso fazer isso, ó, para que a torção aconteça. Entende? Vou fazer direito aqui para vocês verem. Então, tô aqui. Se eu faço só isso, beleza. Só que eu preciso fazer primeiro isso, giro e olha o quadril aqui, ó. Preciso encaixar ele no chão, fazendo uma força oposta para poder criar essa tração, né, que vai realmente ser benéfica na hora que você for fazer a torção. Isso é uma torção. Qualquer outra coisa diferente disso é contorção. Certo? Então, a falta de tônus muscular na região da coluna e abdômen é um dos grandes vilões que causam protusões e extrusões discais a médio e longo prazo. Um pouquinho do que eu falei para vocês. Aquilo que torce não quebra, certo? Aquilo que torce expele os excessos, aquilo que torce purifica. Para que a torção aconteça, é necessário espaço entre as vértebras, como eu falei para vocês, né? Se a torção ocorrer dentro de um espaço reduzido, as chances de que haja uma compressão são grandes. É necessário tracionar para então torcer. É aquilo que eu falei de você. O que é uma tração? É contrair a musculatura e provocar uma extensão da sua coluna, certo? E junto com a torção. O corpo também torce e retorce seus padrões. Isso é interessante, né, da gente observar também, porque tudo asana é psicofísico, né? Então, posturas de torção também acabam mexendo bastante, porque vamos fazer as correlações, né, para vocês entenderem também o caminho do asana psicofísico. Bom, depois a gente pode, em outro momento, fazer um especial só sobre chakras, etc. Mas entendam também
que, na verdade, nós temos no nosso corpo determinadas centrais, né? Eu chamo assim porque fica mais fácil a gente compreender. Geralmente, toda região do nosso corpo que tem muita atividade celular, né? Eh Replicação celular, glândulas, nervos, sabe? Muita atividade celular nessa região acaba tendo também muita energia acumulada, né? Nosso corpo é um grande campo eletromagnético, então, quanto mais atividade tem, naturalmente mais intenso vai ser a energia concentrada naquele campo. Um pequeno campo de um grande campo, né? Então, por isso a gente tem 7 principais. Vocês vão ver que cada chakra tem uma glândula relacionada, tem um sistema, tem tudo. Então, os 7 principais que se estendem ao longo da coluna. Aqui nessa região, que a gente chama de âmago, né? Está muito relacionado às nossas, a maneira com qual a gente se coloca para o mundo, assim, no sentido de estima, sabe? De valor, de reconhecer dentro de nós a nossa capacidade de ação, de me reconhecer, né? Potência, digamos assim, para poder agir no mundo. É daqui que nasce o instinto de se reconhecer como existência, né? Enquanto a raiz do nosso corpo nos traz o senso da existência, da materialidade, é aqui em cima que a gente entende que, bom, eu existo, eu cocrio, eu vou para cima, eu sou agora, entendeu? Então, a gente também está aqui acumulando todos os, sabe, em termos de sociedade, aqui que a gente acumula as coisas que a gente digere do mundo, os padrões comportamentais que a gente acaba se enquadrando para poder agir. Então, é uma região que estimula muito isso aqui, trabalha bastante a nossa estima, quebra esses paradigmas também, torce e retorce esses padrões nos quais a gente se coloca, que muitas vezes nos leva a visitar essas sensações, às vezes, de vergonha, de não querer me colocar no mundo, de minha autoestima baixa. Não, quebra isso, entende? Então, é uma região que estimula muito isso também. Estimula a circulação sanguínea na região, massageia os órgãos internos, cria espaço nesse corpo, né? Então, vocês já fizeram shiatsu? Shiatsu, para quem nunca fez, aquela técnica de massagem, elas apertam os pontos e soltam. Aperta, aperta, aperta e soltam. Tem a depender da massagista, você está cheio de dor, inclusive, né? Mas a torção ela tem esse princípio também. Quando você torce, você comprime um pouco aquela região. Quando você volta, irriga de uma vez só, sabe? Então, tem muitos benefícios isso. Quando uma torção ocorre, a região central do nosso corpo é fortemente estimulada, acionando o seu fogo interno, nosso Agni, né? Reside aqui, né? Nosso fogo digestivo, nosso fogo interno, nosso calor interno transformador, nossa austeridade, a sede da nossa austeridade, né? Que é onde reside o nosso Manipura Chakra, localizado no abdominal, favorecendo processos metabólicos, auxiliando o trato digestivo e ajudando o corpo na eliminação de toxinas, porque a gente acaba suando também, a gente aquece o corpo, né? A gente começa a acelerar o metabolismo. Se a gente ficar aqui fazendo uma prática, as práticas que tem muita torção é tipo suadeira, né? Mas é gostoso. E como postura de exemplo, a gente fez o Ardha Matsyendrasana, postura do Mestre Matsyendra, né? Que estimula essa torção, né, principal aí. Então, a variação que a gente usou, que foi essa aí da foto, né? Perceba que aqui existe um espaço, tá vendo? Entre a região torácica, tá vendo meu mouse então, né? Essa região torácica, as coxas, né? Para que a torção ela aconteça no eixo da coluna. Eu não estou trazendo o eixo da coluna para frente nem para trás. Eu estou mantendo você vê aqui, ó, o topo da cabeça, a coluna completamente no eixo até o isquio, para realizar a torção no eixo dela. Esse é o grande ponto importantíssimo da gente sempre levar em consideração a torção, que às vezes a gente caminha com a mão muito lá para trás, ou, né, e acaba afetando um pouco isso. E, né, como colocar isso no nosso dia? Lubrificação dos discos vertebrais, né? Quando a gente está tracionando também, a gente está lustrando um pouquinho os discos. Então, ao contrário de fazer ela incorretamente, onde você está provocando talvez um dano, né? Talvez criando aí uma protusão ou uma extrusão discal,
Aqui você está lubrificando as vértebras, você está lustrando, está passando aquela graxa, sabe? Então é legal a gente trabalhar isso também. O tônus muscular que você usa, se vocês perceberam, quando a gente fez essa sequência agora aqui rapidinho, que a gente girou para o lado, a força muscular que você demanda para fazer esse giro é a mesma força que você usa para sustentar seu corpo ereto. E que muitas vezes, talvez, algumas pessoas tenham dificuldade de fazer. Por exemplo, quem tem escoliose, é muito comum ter dificuldade de fazer isso, porque o corpo se acostumou tanto com a posição que ele encontrou a compensação para ele poder se manter, entende? Então, trabalhar torções é uma excelente forma de você, com o tempo, minimizar, né? Eu até estava conversando com o próprio Matheus ontem, a gente estava vendo um fato interessante, que existem algumas pesquisas já que apontam melhoras, né, no grau de escoliose em praticantes de yoga que estão praticando há bastante tempo já. Na verdade, os estudos recentes abriram prerrogativas para poder novos estudos acontecerem, né, para comprovar de fato isso, mas já se percebe que tem influência sim, as pessoas que estão cada vez mais sentindo menos, né, os efeitos da escoliose e com o tempo, né, tendo graus de melhora. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando tinha meus 16, 17 anos, eu lembro que eu fui numa academia, que eu fiz o exame e minha coluna era um S muito claro, né? Hoje em dia já não é mais tanto. A minha postura é muito melhor. Eu ainda sinto minhas torções para a esquerda são muito mais difíceis do que as para a direita, porque para a esquerda é onde a região na minha lombar lombar não, na minha torácica tende a ter um certo desvio bem sutil. Então eu sinto a dificuldade. É mais apertado fazer para um lado do que para o outro. Mas eu já não sinto dor, eu não sinto incômodo quando eu estou sentado, etc. Né? Então, tem um grande benefício de fazer isso, né? Então, outra dica para usar no cotidiano também é você ajudar na saúde nessa região. Então, para quem sofre constantemente com gastrites, para quem sofre com intestino preso, né, essas situações específicas que está muito relacionado, né, com o trato digestivo, é excelente, né? Se você tiver passando por alguma fase ou alguma questão emocional ou mental, onde você sente que a sua autoestima está sendo afetada, etc., foca em posturas de torção nas suas práticas para que você possa incorporar cada vez mais os benefícios de um estímulo positivo. Agora lembre, qual que é o grande lance? Putz, não quer dizer que, então eu preciso fazer posturas de torção em toda a prática que eu fizer, porque senão não estou com minha autoestima legal? Não, não, definitivamente não. Aprenda a ter uma leitura interna de si mesmo para saber onde que está em desarmonia. E você aplica de maneira cirúrgica, sabe? Você não precisa fazer todo dia, mas usa para fazer a sua própria terapia consigo também, sabe? E, e maravilhoso. Aqui a gente finda o nossas torções, falando um pouquinho delas, dando uma pincelada, né? Pelo menos para trazer um pouco aí para o nosso cotidiano e para nossa rotina de práticas. Então, toda vez que você for fazer aí uma torção, você vai olhar para ela de uma maneira nova, talvez. Então, é isso. Vou deixar aqui aberto, então, para a gente poder tirar dúvidas, alguma coisa assim. E vocês me contam aí, da parte de vocês também. Maravilhoso. Estelinha, minha irmã, solzão aí, hein? Eita! Quem foi que falou que... Lucila, adoro torções. Eu também, Lucila, muito. Muito bem, muito bem. Aquele momento de silêncio meio tímido, né? Para saber quem pergunta primeiro. Ó, Georgia se movimentou ali, eu acho que ela vai destravar o microfone e vai falar alguma coisa.
Podem usar o chat também, se ficarem tímidos. As torções têm alguma coisa a ver com os doces? Assim, por Cadê? gostar Peraí. das Quem tá torções. falando? Levanta a mãozinha, peraí. Cadê? Ah, Georgia, tá vendo? Eu brinquei, ela pegou mesmo, destravou. Não sei se eu pergunto assim. Diga, vamos lá. Torções também, assim, são bem-vindas para o meu corpo. Tem alguma coisa a ver com Uhum. os doces? Na verdade, tudo acaba tendo tudo a ver com tudo, né? Mas assim, a gente não falou muito dos doces, etc. Mas, por exemplo, uma vez que você identifica os doshas de uma pessoa, né? E você se identifica às vezes o seu dosha também. Lembrando que nós somos tridosha, né? Todo mundo tem os três. A gente vai ter uma distribuição dos doshas de uma maneira que a gente pode ordenar e aí a gente vai saber se você é Pitta Vata Kapha ou se você é Kapha Pitta Vata, enfim, a ordem muda. Mas todos nós somos três. Então, a depender da pessoa, né, da característica dela, pode ser que na prática que seja melhor indicada para ela tenha bastante torção. Por exemplo, geralmente uma pessoa que é Pitta, né, que tem a sua constituição, a predominância do elemento fogo associada à água, geralmente torções é melhor não segurar, não colocar tanta torção, né, na prática. Usar outros elementos que estimulem outros elementos para trazer harmonia, para equilibrar o dosha. Já uma pessoa que é muito vata, por exemplo, ou, né, ou então capa, etc., pode ser que na prática incluir torções tenha benefícios para esse dosha, né, para equilibrar, digamos assim, né, e harmonizar os elementos. A ideia é sempre harmonizar os elementos. E como torções tem muito a ver com o elemento fogo, né, você acaba incluindo mais ou menos na sua prática. Lembrando que também todas as posturas, elas acabam afetando todos os elementos. Então é interessante a gente observar também que a gente pode usar a nossa consciência para puxar o elemento que aquela postura nos propõe. Por exemplo, a torção que a gente fez aqui, né? Essa torção. Para eu fazer essa torção para o lado, eu estou estimulando bastante aqui, né? Essa sede do nosso Agni, mas eu preciso estar com minhas pernas firmes no solo, né? Eu estou travando meu pé, meu glúteo, minha perna, ativando para eu ter uma base firme para poder girar. Elemento terra. Então, tudo tem tudo, mas a gente conscientemente vai direcionando e fazendo bom uso para buscar sempre a harmonia entre os elementos. Então, respondendo sua pergunta, Georgia, sim, tem relação, né? E você pode usar isso para construir uma prática direcionada para um dosha específico. Maravilhoso. Legal, boa essa pergunta. Maíra, qual a diferença entre torção aberta e fechada? Quais os efeitos de cada uma para o organismo? Torção aberta e fechada. Tem um exemplo? Foi eu que falei? Torção aberta e fechada? Acho que não, né? Deixa eu ver, Maíra tá aí. Oi, Mar. Oi. Tudo bom? Bem, você? Tudo beleza. Então, na verdade, deixa eu tentar mostrar. É que eu faço uma prática com outro instrutor. Uhum. E ele tem dois tipos, que ele chama de aberta e fechada. Então, tem essa que a gente fez, né? Ele considera fechada, porque é mais difícil, né? Para você, inclusive, respirar. Aham. Tem uma... Agora, não sei se está certo isso aqui. Sim, Isso seria perfeito. aberta. Legal. Tá bom. Fechado. Obrigada. Beleza. A torção, vai depender da direção que você gira, talvez quer dizer isso. Não tem diferença em si. A questão é que a cadeia fechada, que você gira para o centro, né, você converge, você está realmente... É como se fosse uma cadeia fechada. Mas lembra que não é exatamente fechada, né? Na verdade, tem que ter espaço, né? Você... É só o sentido, você está convergindo para o centro, digamos assim. A outra é muito usada para adaptações, porque acaba não comprimindo o trato digestivo, mas pelo contrário, expande. Então, por exemplo,
mulheres grávidas e gestantes. A gente não recomenda que façam torções durante as aulas, justamente porque você acaba comprimindo o espaço do seu bebê. Então, mulheres que estão em período de gestação, fazer torções de cadeia fechada, como você colocou, né, convergindo para o centro, não é recomendado. Então, o que elas fazem para adaptar a prática? Fazem no sentido oposto. Então, elas expandem, né, para realizar a torção da coluna, tá fazendo a tração da coluna, mas está preservando essa região central, certo? É uma adaptação para a gente poder regular isso. Na verdade, e assim, porque geralmente toda postura que a gente faz torção, elas são geralmente girando para o sentido de centro, né? Tem uma outra postura que você pode até, por exemplo, se a gente pegar o Parsvakonasana, na Utthita, né? Que seria contorção, seria o Parivrita. A gente está girando para o centro. Agora, uma mulher grávida, que eu vou pedir para ela fazer, ao contrário, ela vai expandir. Ela vai fazer Utthita, né? Então, ela vai fazer só a extensão da coluna. Vai estar fazendo uma leve torção? Sim, tá rolando uma cadeia aberta aqui, tá vendo? Ela tá torcendo, só que o abdômen, ó, com espaço. Sem comprimir espaço. Então, seria mais ou menos isso. Deu para entender, Mar? Massa. Legal. Show de bola. Adoro esse momento de perguntas. É muito legal, muita troca, gente, isso. Eu tenho uma Inês! pergunta. Oi, Inês. Oi. Pessoas que já têm alguma patologia, sei lá, uma discopatia, principalmente aqui na região lombar, né? As torções são indicadas? Então, tem uma aluna que tem alguma discopatia, não sei, né? Algum problema na lombar, ou até mesmo aqui no ciático, né? Eu posso exigir uma torção dessa pessoa? Massa. Boa pergunta. A gente até pincelou um pouquinho isso ontem lá com o Matheus, né? Para trazer um pouco essa consciência. Primeiro de tudo, absolutamente tudo, uma vez que a pessoa tem qualquer questão, ela tem que pedir orientação médica. Então, antes de qualquer coisa. Então, o médico que acompanha essa pessoa para saber como é que tá, exame de imagem para a gente entender como que tá ali a situação, etc. E através disso a gente vai saber também, através de uma indicação, quais são os movimentos que vão ser sadios ou que podem ser arriscados da pessoa fazer. Pronto, aí a gente vai saber o que de fato fazer. Tem pessoas que têm hérnia e não sentem nada. Tem gente que tem hérnia na lombar e faz torções. Tem gente que tem hérnia na lombar e faz flexão de tronco. Tem gente que tem hérnia e faz extensão, faz ponte. Tem casos de pessoas que têm escorregamento de vértebra e fazem, sem sentir dor. Agora, quer dizer que qualquer pessoa pode fazer? Não. Então, e não quer dizer também que essa pessoa está fazendo o que é sadio, né? Na verdade, geralmente, quem tem alguma questão precisa de uma atenção muito redobrada. As torções elas vão ajudar a criar tônus. Se você fizer da maneira correta, vai ajudar a criar o tônus. Às vezes, quem tem uma hérnia precisa disso para criar tônus, né, nessa região, né? Por exemplo, fazer uma torção usando só musculatura talvez seja mais indicado para a pessoa, porque ela está forçando a usar a musculatura para fazer o giro. Ela não está apoiando e forçando demais, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Então, ela está usando só o giro abdominal. Isso aqui, inclusive, é excelente para quem tem alguma questão, porque você força o giro da pessoa sem ela tá usando só musculatura e não está comprimindo as vértebras, entende? Mas o que a gente vai entender, o que cada um pode de fato fazer, é muito mais cirúrgico quando a gente consegue realmente especificar, né? Entender a especificidade da pessoa, né? Com os exames, etc. E aí a gente, agora eu sei o que fazer com ela. Então, acho que é isso. Tirei a dúvida, Inês? Aí, peraí que você tá no mudo. Aí. Mas não é contraindicado. Então, vou imaginar que se eu sei ler
um exame médico, né? No caso, tem muito professor de yoga que não sabe ler um exame médico, né? Não sabe, né? Mas se eu sei diagnosticar, então não é algo que não é indicado para essa pessoa. Eu só tenho que entender o que ela tem e saber o que projetar para ela nesse momento. Isso. Usar mais a força abdominal. Exato. Atender pela especificidade. Eu gosto de trabalhar de maneira multidisciplinar. Então, por exemplo, por mais que eu tenha uma noção básica de ter uma leitura de exame médico também, eu sempre peço uma segunda, uma terceira opinião do Matheus, que é meu consultor também, e do Rodrigo Fázio, que é fisioterapeuta. Aí a gente troca a figurinha, aí opa, beleza, então tá bom. Sempre pego mais ideias com eles e a gente faz uma coisa específica para a pessoa. Mas contraindicação, tem que, na verdade, toda postura tem suas contraindicações, né? Então, podem existir casos que a torção vai ser contraindicada, entende? E vai ter casos que não. Então, é caso a caso também. Existem os riscos implícitos da torção, que tem que ser considerados e levados em conta. Mas a técnica em si, ela vai ser contraindicada para alguns casos específicos. Então, a depender do grau de hérnia que a pessoa tenha, a depender do grau de dor que a pessoa tenha, se ela veio recentemente de uma cirurgia, sabe? Isso é interessante a gente observar. Geralmente, o mais contraindicado para casos de hérnia é extensão de coluna, por incrível que pareça, né? Então, não, desculpa, flexão de tronco é o mais contraindicado, entende? Porque é justamente o movimento que, né, geralmente as grandes partes das extrusões acontecem nesse formato. Então, a Paula falou aqui, ela também necessita de avaliação de desequilíbrios musculares prévios, como não só uma avaliação clínica, mas também uma avaliação funcional que seria feito por um fisioterapeuta. Isso, exato. Por isso que é legal essa equipe multidisciplinar, que o médico vai analisar, né, da questão patológica, o fisioterapeuta vai avaliar a questão de movimento, né, que é o funcional, que a Paula comentou, e aí você consegue entrar com yoga também. Geralmente, nas práticas de yoga terapêutica, eu chamo de terapêutica porque você vai para a individualidade da pessoa, mas nas práticas individuais, eu pego até o mesmo exercício que ela faz com o fisioterapeuta e, por incrível que pareça, tem um monte de asana que faz o mesmo padrão de movimento. Aí você traz isso para a aula, entende? Então, você acaba trazendo isso para o movimento consciente, com respiração, e acaba virando um yoga que atende o que ela está fazendo na fisioterapia, né? Potencializa os resultados da pessoa. Excelente pergunta. Gratidão. Rafa. Sou Joe. Oi, Disse. Me fale um pouquinho sobre a sensação de formigamento nas extremidades quando das transições de postura. Eu percebo muito quando eu transito do alto para o baixo. Tipo, da montanha, vou lá para baixo, aí eu sinto formigamento. Ou quando eu estou aqui no Guerreiro da Paz, que desço para o corredor, por exemplo, eu sinto um leve formigamento, assim, uma sensaçãozinha nas extremidades das mãos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E essa sensação, ela... como é isso? É tipo um choque? Ou é um... Ficou mudo. Ficou mudo. Perdão. É como se fosse uma energia, sabe? Que percorre, assim, as extremidades. Quando você faz isso aqui, ó, abre o braço. Não tô deixa te os vendo. braços... Peraí. Deixa eu me colocar aqui na tela, peraí. Quando você estica o braço assim, estica o braço, vê todo mundo aí, vê se vocês conseguem esticar o braço. Mas tem que ficar, deixa eu ver se eu pego minha mão aqui também, ó. A mão assim, certo? Aí vocês vão tentar esticar o braço nas direções opostas. Imagina que tem alguém puxando. Puxa em direções opostas. Você sente uma sensaçãozinha? Isso. Parece que tem alguém esticando a pele por dentro? É parecido com isso assim, mais ou menos? Mas é mais intenso. Mais intenso, perfeito. Beleza. Bom, várias coisas aqui. Se você estivesse sentindo isso em transições
onde você oscila a orientação do seu corpo, né? Provocando inversões, etc. Seria interessante averiguar se você tem alguma questão com pressão, por exemplo, né? Às vezes pode vir com uma tontura também essa sensação. As extremidades do nosso corpo, elas refletem nossa pressão interna também. Então, se você sentar aí rapidinho, fechar os olhos, você vai sentir seu coração batendo na ponta do dedo da mão. É a sua pressão. Tum, tum, tum. Né? Isso acontece. Então, mas geralmente também fazer esse processo, né? Por isso que eu dei esse exemplo de esticar, pode estar relacionado também com as faces, né? Observar também esse tecido miofascial, esses alongamentos que a gente faz extremos, né? Com o braço lá para cima, depois a gente desce, os estímulos que a gente vai dando para os trilhos anatômicos, né? Miofaciais, que é essa sensação que você acabou de sentir quando você estica o braço, isso aqui é tecido miofascial sendo estimulado, né? A Paula citou o exemplo também do plexo braquial, que é bom observar também, que tem muito a ver com... eu não sei se chega a ser o plexo braquial, porque a sensação não vem atrelada por exemplo, taquicardia, as coisas assim, né? Geralmente, ou mal-estar, tontura, visão turva, essas coisas, acho que não, né? Então, talvez seja uma coisa mais facial mesmo do corpo, sabe? Tecidos, etc. Quando você faz extensões, né? Você estica o braço para cima, desce. Então, pode ser relacionado a isso. Isso te acompanha há muito tempo? Você Não, sempre foi assim ou melhorou? eu tenho percebido agora com a prática do yoga, e a minha dúvida é se isso é esperado ou se é um motivo de preocupação. Não, acho que preocupação não vamos preocupar ainda, né? Vamos sentindo, vamos praticando e vamos sentindo. Se você perceber que isso, de alguma maneira, te traz algum tipo de dor, de desconforto, alguma questão assim, se observa. Porque, por exemplo, a gente citou ontem o lance do formigamento, né? Você fica sentado numa posição, fatalmente sua perna vai formigar também. Às vezes você termina de meditar, você está sem sentir sua perna. É motivo de desespero? Não, tá ok, espera, vai voltar, vai formigar, etc, sabe? Então, algumas coisinhas não chegam a trazer preocupação, não. É interessante se observar aonde isso se repete também. Você faz outras atividades, você falou, né? Lembra de você falar que você corre, que você pedala, que você faz um monte de coisa, né? Então, perceber se isso se manifesta nas outras atividades também. Ou não, ou só no yoga. Só no yoga. Só no yoga, olha que doido. Maravilhoso. Assim, experimenta, pratica, né? Observa como isso reverbera dentro de você, se isso traz mal-estar, tudo mais ou não. Experimenta essas posturas mesmo, fazer esse movimento para sentir, perceber, fazer esse autoestudo, né? Perceber, ó, movimento X e Y que eu sinto isso. Né? Se você sentir na curiosidade, quiser depois estudar um pouco melhor isso, então às vezes o nosso corpo ele é assimétrico também. Então, às vezes em um movimento tem uma certa limitação por conta de uma compressão em algum lugar e aí estica demais o tecido, aí eu sinto, né? Pode acontecer também, e aí você vai se observando. Acho que não se preocupe, né? Continue se observando e monitorando essa sensação, que às vezes ela caminha. Tem coisas, por exemplo, que eu pratico. Aí eu passo, sei lá, uns 3 meses, 4 meses sentindo o negócio, sabe? Tipo, às vezes é uma bolinha tá aqui no meu pé que surgiu do nada. Eu falo, caraca, que porra é essa? Aí, sabe? Às vezes é o joelho que começa a reclamar, às vezes é uma coisinha. Aí depois passa, você fala, tá bom, alguma coisa veio e ficou um pouco e foi. Então, observa, autoobservação. Isso faz parte do yoga, sabe por quê também? Por conta da presença. Você sente um monte de coisa no nosso corpo que naturalmente passa despercebido se você não tivesse na prática, entende? É só lá que você percebe o negócio. Então tem bastante coisa que vai vir à tona, com certeza. Mas eu não me preocuparia ainda não. A não ser que tivesse algum mal-estar atrelado aí. Ok. Obrigada. Nada disso. Bom, minha gente, 4h22. Se tiver alguma perguntinha a mais, eu fico aqui um pouquinho, senão
a gente vai concluindo aqui por hoje. Eu quero falar. Paulinha, vem, Paulinha. E aí, como é que você tá? Dizem que a gente faz elogios em público. Então eu vou aproveitar, deixa. Porque eu acho você um cara muito lúcido. E a forma como você ensina as pessoas a não dar o peixe, sabe? Mas ensinar a gente a pescar tem sido maravilhoso, como diz você. Eu tenho usado muito isso lá no cross, que para a maioria da galera é um esporte de guerrilheiro, né? Eu fiz yoga antes de começar a minha prática, durante a minha prática e depois da prática. Então eu queria dizer que yoga é possível a qualquer segundo do seu dia. Isso aí. E isso, Rafa, é você que tem me ensinado. Então é só agradecer a você. Eu trabalho numa UTI e minha UTI nunca foi tão silenciosa só porque a energia começou de mim, o silêncio. E tudo isso eu tenho aprendido. Então, valeu. Ah, que lindo. Gratidão, minha irmã. Muito bom. Pô, fico muito feliz. Sei lá, nem tem muito o que falar, assim, sabe? Quero te ver, tô te vendo. Vou colocar aqui. Eu aprendo muito com vocês, assim, sabe? É uma eterna troca que a gente faz e, na verdade, qualquer resposta ela só vem de uma maneira eficiente, genuína, sincera, quando ela parte da escuta, né? Então, eu me permito escutar vocês, entender vocês, conhecer vocês, e isso tem me ajudado muito, assim. Minha maneira de trazer o conteúdo, uma chavinha virou em mim, assim, quando eu percebi que não é informação que vocês precisam, não é ficar jogando conteúdo para as pessoas ou publicando um monte de coisa no Instagram. É conexão real, é trazer o conhecimento de uma maneira tangível, que a gente possa perceber ele acontecendo, sabe? Eu posso sentir o gostinho daquilo ali no meu dia, de fato. E aí sim, sabe? No dia que a gente sentar para a gente falar de sânscrito, você vai entender muito mais fácil porque você sentiu, você já experimentou, né? Você já está ali vivendo aquilo. Então, e quando eu escuto você falar isso, para mim assim, é a prova de que eu tô, sim, tô no caminho que eu planejei seguir, sabe? Que me foi dado, assim. Porque não é uma coisa que vai ser assim. Não. Eu sinto aqui, eu juro para vocês que eu estruturo todo o negócio, né? Mas eu paro meia hora antes para dar uma lida e falo assim, o que vier agora vai, sabe? E sai o que vocês precisam. Então, não tem ensaio, não tem pensar e conduzir ou controlar a situação, não. A gente vai fluindo junto aqui e através disso eu cresço, vocês crescem, a gente cresce junto, né? Nisso. Então, esse é o grande propósito aí desse trabalho que eu tenho realizado. Então, eu fico muito feliz de escutar esse feedback de você. Gratidão, minha irmã. Nossa, até deu um negocinho aqui. Gratidão. Eu acho que vou até encerrar para guardar isso aqui um pouquinho. E aí a gente se vê no nosso próximo encontro, que é sábado, né? Às 15 horas da tarde, no sábado. Mas durante a semana a gente vai se vendo aí também, com mais aulinhas bônus. A gente vai trazendo essas coisinhas surpresa aí. Beleza? Fiquem em paz. Uma ótima quarta-feira. Quem assistir a live mais tarde, tamo lá. Beijo. Namastê.